Muito boa noite. Vamos falar de medo hoje. Compartilha essa live com os amigos. Manda um aviãozinho ali. Vamos mandar essa live para o maior número de pessoas aí que a gente conseguir. Quem for entrando vai compartilhando a live. Muito boa noite para quem vai chegando. Vai deixando seu boa noite. Hoje a gente vai falar de medo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite para quem vai chegando. Vai deixando seu boa noite. Vai compartilhando essa live com os amigos. Hoje a gente vai falar de medo. Boa noite, Rodrigo, meu amigo querido do coração. Simone dos Estados Unidos. Que bacana. Que legal, queridona. Tá onde aí? Boa noite, Juju. Boa noite, quem vai chegando. Compartilhe essa live aí com os amigos. Hoje a gente vai falar de medo. A única coisa que nós devemos temer é o próprio medo. Que bacana, que legal. Simone, que massa. Show de bola. Connecticut, muito bom. Boa noite para quem tá chegando, então. Estamos aí numa live international hoje. Nossa Simone, querida, conectada aí direto dos Estados Unidos. Gente, hoje a gente vai falar de medo, que a única coisa que a gente deve temer é o próprio medo. Nosso medo pode engolir aí as nossas percepções, nossos sentimentos, nossos pensamentos e nos paralisar diante de algo que a gente for fazer. E uma coisa engraçada, não é engraçado, mas é curioso, né, que eu vou dizer pra vocês, é que os nossos medos, eles podem ser inconscientes e muitas vezes a gente tem medo de coisas que a gente nem percebe. A gente pode ter medo de ganhar dinheiro, por exemplo. Isso é um medo inconsciente e que muitas vezes a gente não percebe que a gente tem esse medo. Quem é que vai imaginar que tem medo de ganhar dinheiro? Quem é que vai imaginar que não tem medo porque tem um medo de ganhar dinheiro? Então, né, gente, boa noite quem tá chegando, deixe seu boa noite aqui nos comentários, compartilha essa live com os amigos, curte essa live, compartilha essa live. Hoje a gente vai falar de medo, que a única coisa que nós devemos temer é o próprio meu vídeo. Voltou. Entrou uma ligação aqui, gente. Boa noite, Isabel, minha prima querida. Boa noite. Quem for chegando, deixe seu boa noite, compartilha essa live. Então, gente, o nosso medo nos paralisa. E muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem medo. E ele pode nos parar. Por quê? Porque ele deixa aí os nossos... Lívia, queridona. Deu uma trancada aqui, prima, mas é que entrou uma ligação. Eu esqueci de botar no modo avião. Espero que não entre mais ligação nenhuma aqui. Ah, maravilhosa. Maravilhosa. É de família, né, prima? Nós somos todas deusas. Boa noite, gente, quem tá chegando. Raquel aqui deixando o like. Gratidão, gratidão. A gente tá falando de medo, né? O medo, ele deixa os nossos pensamentos obscuros, né? E a gente não consegue aí ter percepção sobre aquilo que a gente tem que de fato fazer. Então a gente não consegue ultrapassar aquele medo e a gente fica paralisado dentro daquela barreira e a gente fica congelado. E às vezes, gente, nós demoramos muito tempo para sair
dessa situação. A gente fica congelado aí quantos meses e anos, muitas vezes, dentro de uma situação de medo. Porque o medo é isso, ele tira a percepção. Tem gente que fala assim, o medo é um implante, né? O medo é algo implantado na nossa mente para que a gente não possa dar o próximo passo, para que a gente não possa seguir adiante. Então o medo ele foi implantado, na maioria das vezes, por outra pessoa que não quer que tu viva a tua realidade, que não quer que tu te desprenda da realidade que tu vive, e aí tu fica ali colocado dentro de uma realidade, de uma vida que na verdade ela não é a vida que tu quer viver, mas tu tá ali condicionado dentro daquilo diante de um medo que foi implantado na tua mente. Às vezes vem de pai, vem de mãe, vem de um marido, de uma esposa, vem de alguém próximo que coloca o medo na gente dentro dessa realidade. A gente não consegue se mover, a gente fica preso, amarrado dentro das circunstâncias da vida. Tem medo que a gente desenvolve desde criança por coisas que a gente ouve, né? Um padrão de comportamento. E aquilo ali fica implantado na nossa mente, a gente não consegue se desligar daquele medo ali e a gente não consegue dar mais um passo, a gente não consegue sair do lugar. Tem medos que vêm dentro do nosso DNA, que vem desde a gestação da mãe, que vem da mãe, que vem da avó, né? Que a gente faz uma repetição de padrão também. Então a gente traz esses medos implantados na nossa mente. É uma coisa que fica guardada em nós e a gente muitas vezes não sabe que está ali. A gente carrega medos inconscientes que a gente não consegue se desbloquear e se liberar deles. E isso impede que a gente dê o próximo passo. Isso deixa a gente paralisado dentro do medo. Então a única coisa que pode nos parar, a única coisa que a gente não pode, que a gente tem que temer é o próprio medo. Porque ele vem e ele nos para, não faz com que a gente não consiga seguir em frente. O medo é uma emoção. Essa emoção do medo, ela normalmente é confundida com uma excitação, né? A gente fica muitas vezes com uma excitação sobre viver o novo e a gente está tão empolgado em viver aquilo ali que a gente acaba confundindo com uma insegurança entre a excitação de viver o novo e o medo. Então muitas vezes esse medo que vem pode nem ser um medo, mas sim uma excitação. Nesse caso, isso aí tem no livro, gente, Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dan Heer. É uma coisa que o Gary Douglas fala, o fundador do Access, né? Em Access a gente fala muito sobre o medo ser um implante distrator, sobre a gente ter que facilitar, né, essa questão do medo, para que a gente não possa ser vencido por esse implante, para que ele não possa vencer aquilo que a gente quer ter na vida, a nossa felicidade, vencer as nossas conquistas, né, os nossos planos, aquilo que a gente almeja. E muitas vezes a gente se paralisa e não dá mais um passo. A gente tem medo de investir, a gente tem medo de ir adiante, a gente tem medo de colocar dinheiro num negócio, a gente tem medo de sair de casa, de fazer um investimento, de se separar, de mudar de vida, de mudar de cidade, de comprar um carro, de vender um carro. Muitas vezes a gente está preso em medos que nem são tão grandiosos, né? São medos que são coisas pequenas e a gente acaba ali ficando preso dentro de uma condição. Boa noite, Felipe. Felipe, meu querido, pai Felipe, aqui de Canoas, boa noite. Boa noite quem está entrando. A gente está falando de medo aqui na live. Que o medo é a única coisa que nós devemos temer. E tem gente que fala assim, né, que o medo ele é cauteloso, que a gente aprende pelo medo. Eu tenho um outro ponto de vista sobre isso. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas para mim o medo ele não é algo que nos traz nesse sentido de proteção, de cautela, né? Por exemplo, tu não bota a mão num fio desencapado porque tu tem inteligência suficiente para saber que tu vai levar um choque ali. Não é porque tu tem medo de levar um choque, é porque tu sabe que se tu botar a mão ali, tu vai levar um choque. Então, eu acredito que se confunde muito isso, né? O medo quanto ao instinto, né, de tu desenvolver uma percepção e uma inteligência diante daquilo, e o medo como implante e como uma crença limitante, que vai te limitar e vai te impedir de seguir adiante e de fazer novas escolhas para a tua vida. Então,
Tem muitos momentos da vida que nós somos paralisados pelo medo. E como eu falei, um medo inconsciente, muitas vezes um medo de ganhar dinheiro, um medo de ter uma liberdade, né? Às vezes a gente prefere viver preso dentro de uma realidade a qual a gente não está feliz do que de fato viver a liberdade daquilo que a gente gostaria. Leandro Carnal fala muito isso, né? Que nós queremos ser aceitos, a gente quer estar dentro de um meio social, de um grupo. E aí a gente tem muitas vezes medo de expor aquilo que é a nossa vontade para que a gente possa seguir adiante. Então, por trás dos nossos medos, né, a gente tem sempre algo ali inconsciente, né, algo que a gente gostaria de realizar. Porque se tu chegou numa barreira limitante ali do teu medo, tu tá prestes a dar o próximo passo e tu ficou paralisado no medo, pode ter certeza que logo ali depois do medo tá tudo aquilo que tu quer realizar. Depois desse próximo passo que tu quer dar, que muitas vezes é o que mais demora, né, para que a gente dê esse passo, é com certeza ali que tá morando as tuas conquistas, que tá morando as coisas que tu gostaria de realizar na tua vida, tá morando as coisas que tu quer viver, que tu quer experimentar. E aí tu fica embolado aí nesse medo durante muito tempo, até que tu consegue aí dissipar toda essa energia e consegue seguir adiante. E eu vou dizer que muitas pessoas acabam não vivendo as experiências que gostariam, acabam voltando, recuando e mudando de ideia muitas vezes, ou escolhendo diferente para realmente não seguir dentro daquele caminho, para não vencer um medo, para não vencer uma barreira que tá impedindo ali de que tu dê um próximo passo. E na maioria das vezes o medo não existe, ele é uma criação. Ele é uma criação tua dentro desta realidade, por algo que foi implantado dentro da tua mente, na maioria das vezes por outras pessoas. Então esse medo, ele não existe. Quando tu conseguir ter essa percepção, quando o medo parar de escurecer as tuas percepções, os teus pensamentos, e tu conseguir ter essa percepção de que tem algo mais grandioso ali por trás do teu medo, por trás daquilo que tu tá tendo como experiência de medo, tu consegue dar o próximo passo, tu consegue se desprender disso. Porque a única coisa que vai fazer vocês vencerem o medo, né, é realmente a ação do movimento, né, a ação do fazer. E nem sempre, né, a gente vai acertar na primeira vez, né? Quando a gente tem medo de tomar uma decisão, às vezes o próximo passo que a gente dá, ele não é tão confortável como a gente imaginava, né? Ele não traz assim tanto conforto, tanto acolhimento. Nem sempre vai ser assim tão fácil, né, de tu vencer um medo, nem sempre vai ser assim tão fácil de tu se dar esse próximo passo, de tu vencer isso que te incomoda. Mas é importante que a cada dia se dê um passo em direção àquilo que tu deseja. Porque não existe o dia da grande mudança. Existe um dia que tudo mudou, mas não vai existir um dia da grande mudança. Tu vai dando pequenos passos em direção àquilo que tu gostaria e um dia tu vai perceber que tudo mudou. Um dia tu vai olhar para algumas situações da tua vida e tu vai perceber que as coisas estão diferentes, que a vida está diferente, que tu tá criando conexões diferentes com pessoas diferentes e tu tá indo mais em direção àquilo que tu gostaria. Mas é importante que se dê um passo de cada vez. É importante que não se fique paralisado, né, dentro dessa relação do medo, para que tu não fique dentro dessa matriz de comportamento. Porque por mais que tu mude a rota, por mais que tu mude a direção por conta do medo, tu vai acabar repetindo aquela situação. Porque tudo é energia e tudo é vibração. Então tu tá emitindo aquela vibração pro mundo, né? E aí tu tá atraindo aquela mesma energia. E aí tu pode até mudar o foco do teu projeto, tu pode até mudar o foco daquilo que tu tá querendo buscar. Mas tu vai atrair uma outra situação que vai te trazer o mesmo medo, que vai te trazer a mesma sensação. Porque de fato tu não ultrapassou aquela barreira ali do medo. Tu só mudou a rota
da tua direção. E aí quando tu muda a rota, tu acaba em algum outro momento atraindo a mesma coisa. Boa noite, quem tá chegando aqui na live, muito boa noite. A gente tá falando hoje sobre medo, a gente tá falando aqui sobre os medos, sobre vencer os medos, né? A única coisa que devemos temer é o próprio medo. E assim como temos medos grandiosos, temos pequenos medos, né, gente? A gente tem pequenos medos aí que nos impedem de seguir em frente. Boa noite quem tá chegando aqui na live, então. Vai deixando seu boa noite, vai me dizendo de onde tá falando. E os nossos medos, quando trabalhada essa questão do medo, tu acaba trazendo, quando tu tá consciente, né, daquele medo que tu tem, tu acaba trazendo maior percepção. Aí tu consegue vencer essa escuridão que traz o medo, né, pra dentro da mente. Tu vence essa percepção, tu começa a ter mais percepção, tu dissipa a barreira do medo e começa a perceber melhor as coisas que tu tem à tua volta, quais as possibilidades que tu tem à tua volta, o que tu pode fazer, né, para ir em direção àquilo que tu deseja, para ir em direção àquilo que tu almeja, para que tu vá aos poucos, né, fazendo esse movimento, para que tu vá aos poucos aí mudando e vencendo essa barreira do medo, porque as coisas não vão acontecer, né, gente, da noite para o dia, nem tudo aquilo vai ser num passe de mágica, mas se todos os dias tu der um passo, a gente dá um passo, o universo coloca o chão. Então é importante que a gente deseje, que a gente queira, né, que a gente peça por algo para que a gente possa ir em direção a esse pedido, para que a gente possa estar recebendo. E quando a gente tem medo, né, muitas vezes de fazer um investimento, de gastar dinheiro, a gente começa a pensar demais assim sobre o que a gente vai fazer, né? Hoje até estava falando com uma amiga minha sobre a forma assim como muitas vezes a gente investe, como a gente gasta, né, dinheiro, valores, e a gente deixa de investir na gente, a gente deixa de priorizar aquilo que a gente gostaria de fazer. E a gente acaba gastando de qualquer forma, com qualquer outra coisa, e acaba não investindo naquilo que a gente gostaria. Então sempre dá, na verdade, né? Sempre dá para fazer. A falta de dinheiro, a falta de tempo, a falta de disposição, de saúde, de vontade, na verdade é só uma desculpa para que tu não faça, para que tu não vá adiante, para que tu não dê o próximo passo. Então, o fato de tu arranjar várias objeções, né, para fazer aquilo que tu realmente gostaria de fazer, é só o fato de muitas vezes tu ter um medo dentro do teu inconsciente, gritando um pouco mais alto ali do que a tua percepção. Isso é uma maneira de cegar as tuas percepções, porque tu tem uma primeira percepção de que aquilo vai ser legal para ti, que tu deve fazer aquele investimento, que tu deve se separar, que tu deve se mudar, que tu deve comprar um carro. A tua primeira percepção é sobre isso, e aí depois tu começa com essa nuvem do medo a cegar as tuas percepções, e aí tu não consegue mais perceber nada, e aí tu fecha todas essas possibilidades que existem para ti, porque tu é vencido pelo medo. Adriana, boa noite. Querida, quanto tempo. Que bom que tu gostou do tema da live, que bom que caiu certinho pra ti. Eu que sou grata por te ter aqui na live, pela tua participação, pelo teu comentário. E é sobre isso, né, Adri? A gente ter essas relações de medo e não conseguir ir adiante, né? A gente não consegue, a gente fica paralisado pelo medo. E não é uma coisa tão simples, né, da gente quebrar essas objeções, mas é realmente estar disposto a dar um passo a mais, né? Cada dia que a gente dá um passo a mais em direção àquilo que a gente quer, a gente vai quebrando as correntes e a gente vai trazendo mais clareza aí para a nossa vida,
para as coisas que a gente gostaria de experimentar. Quem nunca viveu isso, né? Quem nunca viveu aí essa questão, por exemplo, uma coisa simples, né? Até fazer uma live, a gente fica, amanhã eu faço, amanhã eu posto, amanhã eu começo. E são várias objeções que a gente cria, né? E quantos medos estão por trás disso, né? Quantos medos estão por trás, né, dessa questão aí? Ou até trocar de profissão, né? Ou qualquer outra coisa que a gente queira fazer. A gente é vencido muitas vezes pelo medo, porque a gente coloca o medo à frente daquilo que a gente deseja. E aí a gente fica em volta disso, em torno disso, né? E depois a gente pensa, depois de muitos anos a gente olha e pensa, podia ter começado antes, né? Uma vez eu vi uma frase, não lembro de quem era agora, mas daqui a 5 anos tu vai pensar que tu poderia ter começado agora, tu poderia ter começado hoje. Porque daí se passam 5 anos, tu olha pra trás e tu não fez nada, tu pensa, podia ter começado há 5 anos atrás. Ou daqui 5 anos, quando depois de tu já ter iniciado, tu já tá no lugar que tu gostaria, tu vai olhar pra trás e vai dizer, comecei na hora certa. Então, é sobre agir, é sobre fazer, é sobre realmente ir em direção àquilo que tu gostaria, nem que tu faça assim, uma vírgula por dia, mas é tu ir indo e tu indo em direção àquilo que tu realmente quer. O Rodrigo colocou aqui, no outro dia vai no outro ano e assim vai. E é exatamente isso, né? A gente vai procrastinando. E o que tá por trás disso? Muitas vezes é o medo até de dar certo, o medo de ser um sucesso. Tem aquele livro do Segredos da Mente Milionária, fala muito sobre isso, né? Sobre os medos do inconsciente, medo de ganhar dinheiro, medo de dar certo, medo de ser um sucesso. E sobre o quanto a gente traz isso para a nossa realidade por conta de não agir, por conta de não fazer, por conta de imaginar que a gente não está conseguindo ou que a gente não vai conseguir ou desistir na metade do caminho. E aí a gente está quase lá a gente está lá na mina cavando ouro e a gente está quase pegando lá uma pepita de ouro e a gente desiste, né, na última machadada, na última... Aquela coisa lá que a gente usa, né? Não lembro o nome agora. Mas a gente acaba, né, desistindo no momento certo ali de descobrir a roda, né? Quando a gente está quase no caminho, às vezes a gente muda a direção. E aí que eu digo, a gente vai para um outro momento, para um outro local, e muitas vezes tem que ter todo um recomeço, um outro preparo. Então é sobre não desistir, sobre ver o que está por trás, né, dessa jornada, né, em busca daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente realmente quer viver. Porque ninguém nasce, né, gente, com o selo da incapacidade. Todos nós estamos aqui com o mesmo potencial e temos acesso a tudo aquilo que está disponível, né? O universo é rico, grandioso e vasto, né? Está disponível e para nós está tudo disponível o tempo todo. Então, por que não, né? Em busca daquilo que a gente quer? Por que não, né? Apagar esse medo e realmente dar esse passo, né, em direção àquilo que a gente gostaria de viver, aquilo que a gente gostaria de experimentar. Quebrar, então, essa objeção do medo, dissipar essa energia e lembrar que logo ali depois do medo está tudo aquilo que a gente gostaria de realizar. Não tem como não dar certo, desde que a gente tenha as ferramentas certas. Se algo não está dando certo na tua vida ainda, é porque tem algo aí que tu não sabe e precisa saber, porque tudo tem um jeito certo de ser feito, né? É sobre isso. Então, gente, falamos de medo hoje, então não esqueçam, né? A única coisa que nós devemos temer é o próprio medo. O próprio medo é a única coisa que pode nos parar. Boa noite, quem tá chegando agora, muito boa noite. Falamos de medo hoje. Eu vou deixar a live salva aqui, então. Muito grata a todos vocês que participaram aí, que passaram pela live. Muito obrigada pela participação. Desejo uma boa quinta-feira, restinho de quinta-feira, né, para todos vocês.
e um bom final de semana. Boa sexta-feira e bom final de semana.